Fala, Techers! Alisson aqui e seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou continuar o nosso aprendizado com o Go, né? Nós vamos fazer a segunda etapa do teste. Se você não viu a primeira, eu vou deixar aqui no canto, aqui nesse canto, o link para o vídeo parte 1, para você ir lá, se situar e depois voltar aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho e dá aquele like para dar uma força nesse vídeo para chegar mais e mais pessoas, tá bom? E a nossa comunidade crescer cada vez mais, tá bom? Valeu. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui o nosso pacote que nós vamos utilizar, o Testify do Go, que ele nos dá uma liberdade para fazer algumas coisas, né? Então evita repetição desnecessária no nosso código. Então ele traz uma gama de funções, né, básicas ali que a gente usa toda hora e com base nessas funções ele valida se o teste passou ou se o teste falhou, tá bom? Então bora lá, vamos para o pacote. O pacote é esse aqui. Eu vou deixar o link desse repositório aí na descrição. Então você pode ir ali pode vir aqui embaixo e acompanhar, beleza? Beleza. Então, o que esse pacote tem? Basicamente, ele tem várias funções já prontas, né? Tem o accept, o econ, que faz a validação dos dados, né? Então, ele recebe o teste. O teste vem do testing do próprio Go, tá? Então, basicamente, o que ele faz? Ele dá mais poder para o próprio pacote que já está integrado no Go. E o pacote que está integrado no Go é esse nosso testing, beleza? Então, feito isso, aí ele tem algumas mensagens de erro, que isso daqui é opcional, né? Então, você pode colocar ou não. Ele tem algumas coisas também como require, mock, né? Mock já fizemos lá no vídeo, né? Então, vai lá e você dá uma olhada. Então, através dos mocks, nós conseguimos validar, simular o que o repositório ou uma aplicação externa retorna, ela retornar um sucesso ou retornar um erro, né? Então nós conseguimos simular esse tipo de coisa com base que a gente queira, né? Ó, retorne esse erro. E aí a gente tem que estar no nosso código tratando esse erro posteriormente. Beleza? Beleza. Então, basicamente o testing começa com um teste e aí o nome do teste, bem semelhante ao que a gente tem em outras linguagens, tá bom? E aí temos o objeto principal, né? Então, basicamente temos um novo arquivo, né? E, bom, vamos para o código que talvez fique mais fácil para entender, né? Beleza, então vamos lá para o código. Deixa eu abrir aqui. Beleza, então esse é o projeto dos nossos outros vídeos, né? Aqui eu já estou dentro do repositório, né? Eu vou baixar aqui um pouquinho. Beleza, então estou dentro do repositório, né? Então se eu vier aqui e dar um LSA, né? Então tá aqui todas as informações que a gente precisa. Eu vou testar os nossos user cases, né? Então vamos relembrar aqui. Eu estou trabalhando com um user case geral que depois passa todos os casos de uso um por um, né? Mas o ideal, como eu sempre já falei, acho que nos outros vídeos, né? O melhor mesmo é que o user case seja independente um de cada um, né? Então, esse jeito assim está errado, tá? Mas eu vou seguir aqui, até é bom para a gente ver a diferença do teste, tá? Então aqui eu vou iniciar a estrutura inicial dos testes com switch, tá? Então desse jeito eu vou fazer aqui, ó, user case underline test.go, beleza? Ele faz parte do package students, até aí sem nenhum segredo, né? Então vamos fazer o type student user case switch, é uma estrutura, tá? Até aí nenhum segredo. Nós temos no switch temos o switch.switch, tá? Não vou dar um apelido para ele, então não preciso.
Ele está dando um erro aqui porque eu não importei ele ainda. Então, basicamente, eu só dou um go get, importar todo o pacote do Testify aqui para o projeto. Beleza? Então, aí já resolveu o nosso problema. Eu vou criar um controller. O controller é basicamente que controla o suite de testes ali. Tá? Então, ele que starta todo o pacote de testes daquele módulo. Tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, Ctrl, né? Ele é um... ele faz parte do Gomock, né? Ele é um ponteiro, na verdade, né? Ele é um Gomock. E ele é o Control. Tá? Nenhum segredo até então. O Gomock também não foi importado. No outro vídeo nós simplesmente instalamos na nossa máquina um repositório base, né? E depois fizemos todos os trâmites em cima. Né? Então, basicamente, opa, não selecionei tudo, né? Vou dar um go get também, né? Para ele funcionar aqui também, para parar o erro ali em cima. Beleza. E, por enquanto, é só isso, né? Aqui eu vou ter o student user case, tá? Que é um ponteiro de student user case. Bom, o que acontece? O Go, ele mesmo testa o nosso código, né? Quando ele está testando, ele passa o testing dele e aí você roda os testes em cima desse testing, né? O switch, ele recebe esse teste e já aplica todas as funções dele em cima, tá? Então, para startar isso, ele precisa receber uma função específica nova e começa com testing e aí ele starta o nosso switch. Acho que se eu mostrar fica mais fácil para entender. De que maneira? Vamos fazer uma função, certo? Essa função vai ser o nosso teste, teste student user case start. Tá? Pode ser qualquer nome, desde que comece com testing aqui, ok? E aqui ele vai receber o t, que é um ponteiro de testing t. Show? E agora, ele está dando erro, vamos importar. Então importou aqui, resolveu o problema. Beleza. Então aqui vamos startar, o teste startou e o switch vai ser startado agora. Vamos passar o switch, run, né? Recebe o t, recebe o t e ele dá um new student user case switch, certo? Por isso que ele precisa desse switch aqui. Através desse switch que vai ser startado todos os outros testes em cima. Tá bom? Beleza. Só que o que acontece? Muitas vezes os testes eles falham. E para os testes não falharem e a gente não ficar com o terminal preso, a gente vai fazer um defer, tá bom? De que maneira? Vamos fazer uma função, certo? Essa função vai receber um s, que é um ponteiro de student user case, tá bom? E aqui eu vou fazer aqui o student user case down, tá bom? Isso aqui é simples, tá? Vamos fazer um defer, vamos pegar o nosso s, Ctrl, que criamos ali em cima, né? E vamos dar um finish. Simplesmente isso. Nenhum segredo até então, tá? Agora, uma parte importante. Na verdade, toda a parte é importante, né? Vamos startar todo o nosso objeto de switch, tá? De que maneira? Vamos lá. Vamos criá-lo aqui, né? Então, vamos fazer aqui um func, um s, ponteiro de student user case. E aqui eu vou dar um setup test, tá bom? Isso tem que ser realmente com o nome setup.test. Opa, falta um E aqui. Setup test. Isso daqui é do próprio switch, tá bom? Então ele vai rodar esse cara primeiro de todos os outros testes, tá bom? Então o que a gente vai criar ali? Primeiramente o nosso controller, né?
O nosso controller faz o que é o nosso próprio controller ali, né? Então ele é do GoMock new controller, recebendo o nosso s.test. Simples assim, nenhum segredo, tá bom? Agora nós vamos criar o nosso S student user case. Então precisamos de um new student user case, certo? Para o student user case nós precisamos de do DB, de um ponteiro de DB. O que o database precisa? Ele precisa de uma conexão e precisa de uma entidade student repository. Esse cara a gente já fez no outro vídeo, tá? Então vamos criar um client vazio, tá? Então precisamos de um DB, né? Então o database new DB. Ele precisa de um client. Muito bem. Então vamos criar aqui um com e um ele geralmente retorna um erro, né? Não vamos tratar esse erro, já que não é para dar erro mesmo. Vamos lá no mock e new client. Aqui ele poderia receber opções, não vamos passar nenhuma para ele, certo? E passamos esse com aqui. Agora precisamos criar um novo, um novo, um novo repository, né? De que maneira? Então, o repository vamos usar com mais frequência. Então, vamos colocar aqui um student repository. E é um ponteiro de mock student repository. Presta atenção que esse mock é local do meu próprio projeto. Então ele está puxando lá de infras. Lá de infra. E está puxando aqui. Basicamente ele está puxando esse arquivo aqui que criamos no outro vídeo. Tá bom? Então ele gera um ponteiro para esse cara, né? E vamos passar esse cara para lá. Então vamos pegar esse cara, o student repository, criar um novo para ele, mock new student repository. Ele precisa do control e a gente passa o nosso control aqui em cima para ele. Show? E agora a gente vem aqui, passa o nosso S student repository e aí já temos o nosso DB que precisávamos, né? Vou passar esse nosso DB aqui e temos o nosso próprio student user case pronto, tá? E já alocado com o nosso mock, sem nenhum segredo, tá bom? Então essa é a estrutura básica e agora a gente vai começar os nossos testes, tá bom? Vamos começar os testes com o nosso create underline test.go, certo? O que o create precisa? Ele precisa de full name e age, né? Ele vai retornar um student e um erro, tá? Então vamos testar o caso de uso com sucesso. Aqui ele faz parte do pacote student, certo? Aqui é uma função do ponteiro s.student user case switch, certo? Aqui é um teste. Não preciso colocar teste aqui, mas é bom para manter um padrão, tá bom? O teste deve create, né, da função que a gente está criando, deve should retornar sucesso. Beleza? Só isso. Então, o que o nosso create precisa de full name, que vai ser o nosso teste. O age, que eu vou colocar 10, que é um int, né? Aqui o nosso age ele retorna o student e o erro, né? Então eu vou chamar o nosso s student user case, passar o nosso create, passando o full name e o age. Só isso, ok? Agora eu vou testar tudo isso. Vou fazer um accept
Deve ser um nil, né? O erro deve ser um nil. Então eu passo o nosso t aqui, o nosso t, o nosso t aqui, beleza? E passo o nosso erro. E vamos testar o student também, né? Vamos fazer um echo, né? Passando o nosso t também, né? Vamos passar o nosso expectativa, né? A expectativa é que ele seja o full name, né? E o valor atual é o name, é o student full name, né? E a mesma coisa a gente faz com o age, né? Então vamos aqui, vamos no age e aqui o age. Só isso, beleza? Agora como que eu faço para rodar os nossos testes, né? Para rodar os nossos testes, nós vamos rodar o próprio teste do Go. Então vamos lá, Go. Deixa eu limpar aqui para não dar confusão, né? Nosso Go, teste. Nosso repositório atual, barra, todos os repositórios posteriores dentro dele, tá bom? Então a gente representa isso com 3 pontos. Show? Agora alguns parâmetros do próprio teste, tá? Então aqui é o cover profile, qual que é o estilo de cobertura, né? Então vai ser qual que vai ser o nome do arquivo de cobertura. Então vamos colocar ó, coverage out, tá? Ponto .out. Pode ser qualquer coisa aqui, tá? E vamos colocar o nosso modelo, que vai ser o cover mod, que é um parâmetro que você pode depois ver, count. Beleza? Sem nenhum segredo aqui. Ele vai gerar um arquivo nesse modelo de cobertura, tá? Agora nós vamos ler esse arquivo com o goto, certo? Vamos fazer um cover com a função func cover repassando o arquivo cover page.out, o arquivo que a gente gerou ali. Esse eu estou passando, são 2 comandos aqui, separados pelo E, tá bom? Aqui eu estou fazendo de uma vez porque é só para a gente representar, beleza? Então, vamos rodar. Ele rodou, falhou, tá? Ele falhou por quê? Porque eu não estou validando, o nosso create, ele usa o repository, né? O repository ele pode trazer um erro. Justo esse erro é o que a gente tem aqui, né? De que maneira a gente vai fazer isso? Então a gente vai aqui, vamos chamar o nosso student repository aqui, né? Vamos fazer um expect, a expectativa dele de retorno, tá? Na função create, certo? Passando qualquer coisa. Então vai ser o nosso gomock n, qualquer coisa aqui, tá? E ele deve me retornar é, um, um deve me retornar um student. Ele deve me retornar um erro, né? Porque é só isso que ele retorna, um erro. O student já foi criado pela função, né? Então ele vai me retornar um erro. O erro, no caso, eu quero que seja new. Quantas vezes esse repositório vai ser chamado nessa função? Basicamente, times uma vez, apenas uma vez. Então, às vezes, a gente pode chamar esse repositório juntamente com essa função, mas de uma vez e queremos que ele sempre traga o mesmo resultado. Tá? Então, em vez de a gente criar uma linha para cada, a gente pode mudar aqui. Então, a maioria das vezes vai ser um, mas vai ter um caso ou outro que vai ser 2 ou 3. Tá bom? Agora vamos rodar o nosso teste de novo. E dessa vez ele não conseguiu. É que eu também não passei o nome do arquivo corretamente, né? Não passei o nome do arquivo corretamente. Né? Então, basicamente foi isso.
Então aqui ele trouxe para nós todo a cobertura de testes. A cobertura de testes está 100%. Só que a cobertura de testes quer dizer que o nosso teste passa por aquele trecho de código. Não significa que ele esteja fazendo todos os casos de uso possíveis naquele código. Tá? Então, casos de uso já seriam, por exemplo, cenários da sua função que pode haver. Tá? Por exemplo, trazer um full name vazio, uma idade inválida com valor negativo. Não existe valor negativo para a idade, né? E assim por diante. Então, deveria ter esse tipo de cenário, cada um para cada teste. Então se torna um pouco repetitivo, né? Mas e aí aí já seria mais cada user case especificamente, tá bom? Beleza. Então esse seria o cenário perfeito, lindo, maravilhoso. Vamos criar um cenário, um problema, né? Para evitar, aqui é o nosso, aqui é a minha lib que pode testar o teste separadamente, tá? É, beleza. Mas eu vou rodar esse comando todo momento? Não. Você pode vir aqui, pegar esse comando, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Pode vir aqui. Opa, opa. Vou criar um arquivo novo no nosso repositório. Opa, aqui, ó. Vou criar um novo arquivo, né? Que vai ser o nosso make file. Beleza. O makefile é basicamente um agregador de funções, de prompt de comando, tá? Então aqui eu vou passar o nosso alias. No caso aqui eu vou colocar cover, de cobertura, né? E aqui eu vou passar a nossa função, tá? Então aqui ele funciona de uma maneira diferente, né? Então eu posso passar a primeira parte da função aqui e quebra a linha, sem esse erro comercial, ele vai rodar logo em seguida o segundo comando, entendeu? Então basicamente é a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito. Vamos testar? Makefile cover. Opa, é make cover. Então a gente só passa esse make cover, né? Então make significa que eu estou chamando esse arquivo makefile e eu estou passando a função, o nosso alias cover para fazer. Eu posso passar qualquer coisa aqui, por exemplo, vou fazer o nosso start, né? Nosso start. Go, run, main, só isso, tá? Então make start. Pronto. A nossa API já está rodando também, entendeu? Então, esse arquivo é bem útil quando você tem comandos muito complexos, muito grandes, já ajuda pra caramba, né? O go, run, main não é necessário, mas como teste já agiliza bastante para a gente testar e testar de novo os testes. E eles podem ser usados no nosso CI/CD posteriormente também, tá bom? Show de bola! Então vamos lá. Voltando para os nossos testes, esse é o caso perfeito, mas temos que testar o caso imperfeito. De que maneira? Eu vou copiar toda essa função para agilizar um pouco. Deve retornar erro, certo? Aqui eu vou falar aqui, ó, o erro expect, né? Vou usar a função mft erro erro f erro error expect, a nossa mensagem. E eu vou passar esse erro expect bem aqui, certo? E aqui eu vou comparar o nosso erro, nosso erros, né? Basicamente o nosso erro que a gente recebeu e a mensagem de erro esperada, né? Erro expect ponto erro. Se eu não me engano é assim que funciona, tá bom? Vamos rodar o nosso cover e passou sem problemas. Então basicamente é isso.
você pode vir aqui na função, né? Ver como cada uma funciona, né? E fazer os seus testes em cima dela, tá bom? Então, já fizemos o nosso caso de teste, todos os casos de testes que a gente pode fazer do Create. Vou fechar aqui e vamos fazer. Muito bem, então fizemos os testes do Create. Vamos começar a fazer os testes do Delete. Então, aqui, vamos lá, no Delete, no Delete, underline test.go, package, student, func, s.student, user case switch, test, delete, should, return, success. Beleza? Até aí, sem segredo. O que o delete precisa para fazer os testes? Ele precisa de um ID, o ID, e aí depois ele chama o repository duas vezes. Né? Então vamos lá. Nosso ID, né? O ID new. Em segredo, vamos fazer o error s.student user case delete, passando o nosso ID. Vamos validar, accept, new, passando o nosso ST e passando o nosso erro. Beleza? Ele vai dar erro, porque eu não estou tratando o repositório, né? Então ele tentou chamar o mock student repository find by ID. Então vamos lá, vamos tratar esses caras. Então, o s.student repository expect, né, find by ID. Quando eu passar o nosso ID, eu posso passar qualquer valor, não só algum mock n, mas eu posso passar um valor específico para ele me retornar só naquele caso específico, né? Então, é interessante quando é várias vezes e aí você quer justamente que ele passe esse valor para você distinguir um chamado do outro, tá bom? Então, aí quando ele fizer isso, você vai retornar ele vai retornar um student, né? Então, entities, student, né? E aí vai ter o ID, né? Vai receber esse ID aqui. E aqui a gente vai retornar um new, beleza? Beleza, então ele passou por aqui, né? E depois ele vai validar que o student se tem o ID, né? Então, beleza. E aí depois ele vai chamar o delete, né? Então, vamos lá. O s.student, verdade, ó, o time uma vez, né? Então já expliquei isso daqui. Repository, expect, delete, passando o que ele recebe mesmo, o ID, né? E aí nisso ele vai retornar um new, né? Feito isso, vezes, né? Uma vez. Vamos validar. Não deu erro. E aí ele cobriu o teste, todo o user case de delete. Só que, ó, ele só cobriu 66% do teste da função, né? Por quê? Porque ele não entrou nesse if e nem entrou nesse if, né? E nem se esse if aqui, né, no caso dessa função retornar um erro na parte de delete, né? Então, vamos tratar isso. Vamos lá, vamos aqui, retorne erro, find by ID. Beleza? Então, como o processo vai morrer antes de chamar esse cara aqui, a gente pode cortar ele fora, né? E nisso eu vou criar um erro expect, o SMT, erro, e vou passar o nosso error expected. Isso. Beleza? Então, feito isso, eu vou passar o nosso erro expect aqui, né?
Agora o erro não é mais vazio, né? Aqui é erro mesmo, certo? O erro que a gente recebeu e o erro expect ponto, ponto error. Opa, não tem essa aqui. Beleza. Vamos testar. Ele vai aumentar a cobertura de 66 para 83%. Então já deu uma melhorada boa de cobertura, né? E vamos para o outro if. O outro if é caso não dê erro, mas ele não encontra o cara, né? Então para isso, vamos lá. Vou copiar essa função de novo. E aqui eu vou retornar o erro, é, id empty, que seria vazio, né? Então aqui ele não retorna vazio, só que aqui eu vou criar um expect, né? Normal. E aqui embaixo eu vou retornar aqui. A mesma coisa aqui de cima, né? Mesma coisa. E aqui a cobertura vai de 83 para mais. Acho que para 100 já. Ah, tá. É que ali é que a gente já fez o teste, né? Pro delete, né? Esse é pro delete. Aqui, ó, é o problema, porque ele não chama o repository. Ele valida pelo ID que ele trouxe, tá? Então vamos fazer um caso para ele. Sem querer eu fiz teste para o outro, né? Então para isso nós vamos aqui, ó, error, ID empty, beleza? Não preciso desse cara. E aqui eu vou tirar isso aqui. Então, eu fiz um student vazio, não deu erro, né? Mas eu tenho que validar o erro que ele vai vir, né? Então vai ser error, né? E o erro que eu espero é que seja essa mensagem aqui, né? Então vou copiar essa mensagem. Eu poderia colocar essa mensagem em uma variável ali e depois chamar essa variável caso essa acaba trocando. Então só muda em um lugar, muda para tudo e já resolve. Mas é só para testes, né? E aí ele deu cobertura 100% e não deu erro. Então ele já caiu justamente aqui, tá bom? Beleza. Feito tudo isso, vamos fazer os testes agora pro list, né? Então list underline test.go. Vamos dar uma olhada no list. O que ele recebe? Nada. E ele retorna um array de students e erro, né? Então ele chama só o repositório e a gente valida por ali. Beleza. Então vamos lá. Package student func s.student_switch student user case switch test should return success. Opa, list, né? Vamos list. Beleza? Nisso, o que a gente vai fazer é vamos chamar o nossa lista, né? Lista e o erro. Vai ser o nosso student user case list, certo? Vamos validar. Então a lista tem que estar not new, certo? Passando o nosso ST, certo? E passando a nossa lista. E o tamanho dela, né? Assert, então, empty, não, econ value,
valor isso, né? S.t, valor esperado 1, de length, tamanho de lista, né? Igual a 1. Então a lista tem que retornar igual a 1. Beleza? Agora vamos validar o erro. O erro tem que ser new, né? Então t.t, aqui, e o erro. Só isso, né? Vamos rodar. Provavelmente vai dar erro, né? E a gente não está chamando list aqui, né? Então vamos lá. Vamos rodar o s.student repository list, né? Esse list. Opa, esqueci do expect, né? List. Quando ele receber nada, ele vai retornar um array entities students e vai receber um student entity student dentro dele. E vai retornar um new. Eu só estou com dúvida se precisa desse... Ah, tá. Beleza. Acredito que seja só isso. Beleza? Então agora é para dar certo. Deu certo. Então já deu cobertura de 100%. Só que vamos testar o caso infeliz, né? Então vamos lá. Aqui e vamos fazer um erro expect. Erro expected. Certo? Vamos importar o pacote FNT. Em vez de new passamos isso. E o erro passamos o expect. Opa, erro expect ponto. E vamos rodar de novo. Deu o erro. Ah, tá. Aqui, ó. Porque eu estou usando o mesmo nome duas vezes. Return error. Né? Então, tem isso também. Tem questões de erro também que tem que ser tratado. Beleza, nisso terminamos o de lista. Vamos para o próximo, né? Que vai ser o search. O search, ele recebe o ID e retorna um student e um erro. Beleza? Então, vamos lá. Novo arquivo, search, underline test.go. Package student, func, s.student, switch case, test, search, showed, return, success. Beleza? Nisso, eu preciso, ele vai retornar o student e um erro, né? Então, nosso student user case vai procurar por search by ID e tem que receber um ID ali. Então, vamos criar um ID a partir do pacote UID new. Né? Então, passamos o ID aqui. E nisso, vamos validar se não é not empty, então nosso s.t, se o student não é vazio, né? E o nosso accept.new, né? s.t, o erro, certo? E com base nisso, eu posso validar, né? Se o meu echo value s.t, meu student ID é igual ao ID que eu gerei. Beleza? Então vamos rodar para ver se dá erro. Vai dar erro, né? Porque o nosso find by ID a gente não está tratando aqui, né? Então a gente chama o nosso
o student repository, chamo o expect, o find by ID. Aqui a gente passa o ID e aqui a gente retorna um entities, student, e o ID dele é o nosso ID. E aqui a gente retorna o new. Só isso. Ele já vai dar cobertura de 100%. Aqui o nosso user case é só uma linha, né? Beleza. Vamos testar agora o caso infeliz, né? Então, erro. Aqui vamos criar o erro expected, o expect. Posso fazer também por outro pacote, né? Mas eu prefiro esse. Error expected. Beleza? Nisso, eu posso fazer aqui. Ele vai validar tudo isso, só que o erro já não é mais vazio. E o erro expected. O erro expected. O erro. Deixa eu importar. E eu escrevi errado. Tiro essa parte. Tiro isso e... Ah, tá, ele emendou ali. Tá. Pronto. Testar de novo. Beleza. Então, seria o caso infeliz. Ok? Agora vamos para o nosso último, mas não menos importante, o update. Né? O update ele já é o mais completo, né? Tem bastante coisa. Então vamos lá. O que ele tem? Ele recebe o ID, o full name e o age. Ele retorna um student, o erro, né? Ele tem um if aqui, dois ifs e um terceiro ali, né? Que seria um erro ali direto, né? Basicamente mistura de todos eles. Então vamos fazer aqui, ó, update test package, né? Func s ponteiro de student switch test update should return success. Beleza? Então, vamos lá. O que ele vai retornar o student e o erro, né? Então, nosso student user case vai retornar isso. Então, a gente precisa passar o ID. O ID vai ser nosso UID.new. Beleza? O full name, que vai ser teste normal. E o age, que vai ser 10. Então, full name e age aqui, tudo. Show? Eu vou testar, fazer o accept, né? O accept é not new, né? Também serve. O st ponto aqui e o student user case, né? Não é vazio, beleza? Posso fazer o accept, o new, né? O s.t e eu passo o erro. Eu posso validar coisas como dentro ali do student echo value, né? Passando o s.t, né? O student, o valor esperado, né? É o full name, e o student.full name. E a mesma coisa eu faço com o outro, né? Aqui no age, né? E eu posso fazer também com o ID, né? Então, o ID tem que ser igual, né?
E isso é o nosso caso de teste. Não vai dar certo, vai dar erro, né? Porque o find by ID não foi chamado aqui já, né? Então, vamos lá, s.studentRepository expect find by ID, passando o nosso ID, né? Ele deve retornar o nosso student, o nosso entities, né? Student, e o ID dele vai receber o ID que a gente tem aqui. E tem um L aqui que eu escrevi sem querer. E ele vai retornar o new. Só isso vai resolver? Vamos descobrir. Provavelmente não. Então temos a função update que tem que retornar também. Então vamos lá. SStudent, opa, temos que chamar o time, né? Time 1, né? Student repository expect update. Passando um gomock n. Eu vou passar assim porque senão eu teria que criar um student aqui em cima para depois passar para validar. Acho que não precisa, né? Acho que já deu para entender essa parte, né? Go student, né? Ele vai retornar e ele retorna um erro, né? Ele retorna erro. Né? O erro vai ser new e o time de vezes uma vez. Agora ele vai dar um OK. E nisso o nosso update já está com 77% de teste. Bastante já, né? Beleza. Agora vamos testar os nossos ifs, né? Então, ele no find, o find by id, ele tem que retornar um erro, né? Então, vamos copiar essa mesma função, né? Vou alterar aqui para erro, find by id. Beleza? Então, aqui eu vou criar um erro expected, fmt, erro expected. Importar, beleza? E aqui ele já vai retornar esse cara. Não vai precisar disso, né? Não vai precisar dessa parte. Vou passar todas as outras funções e o erro, tá? O estudante não vai ser vazio, tá? E o que importa aqui é o erro, né? Então aqui o erro vai ser o erro e o erro expected.erro. Beleza? Vamos rodar de novo. A cobertura vai falhar. Vai falhar porque deixa eu aumentar um pouco aqui para ver. Na linha 42. Ah, tá. É que aí a gente está validando uns valores que não existem, né? Que a gente não atribuiu. Tá, eu vou tirar essa parte, né? Isso daí é validação. Nossos casos de validação, eles dão esses erros meus. E aí a gente aumentou para 88%. Quanto que estava antes? 77%. Então deu uma aumentada boa já. Vamos agora validar o outro if, né? O outro if, que é quando a gente faz o ID é vazio, né? Então tem até a mensagem de erro ali, né? O erro aqui, o erro aqui, né? Então aqui eu vou passar nada, né? Aqui eu vou passar tudo certinho. Deixa eu trocar o nome, né? Erro ID empty, né? Show? Beleza?
nisso, nisso aqui, eu peguei, fiz aqui, né? Ele não vai nem chamar o update também, né? E ele vai dar a mensagem de erro. Aqui eu também preciso validar esses valores, né? Então, overage aumentou para 100%. Então ele já passou por todo o código do update. Eu validei tudo? Não. Também tem o caso do que o update dê erro, né? Então, vamos lá de novo. Error. Erro update. Beleza? Então, ele está criando e tal. Aqui, vou criar um erro expect igual a fmt erro expect. Beleza? Esse erro vai vir aqui, né? E aí o erro aqui, né? Tem o erro e eu vou validar o erro expect passando um erro aqui. E ele vai retornar, mas deu erro, não conseguiu salvar em banco e temos que ter tratamento de outras coisas, né? Então, nisso tudo, deu certo. Todos os casos de teste validaram. Beleza? Show de bola! Então, pessoal, esse é o jeito que eu vejo que o pessoal utiliza em projetos robustos, né? E quando você está fazendo o CI/CD, né? Você roda esses testes, né? E depois que roda esses testes, é que valida se vai ser gerada uma imagem, vai ser feito o deploy em QA, em prod, né? Então, os testes é uma garantia. Uma dica que eu dou também é casos de uso, né? Por exemplo, passar por todas as partes do projeto garante todos os casos de uso? Não, não garante nada. Você encontrou um cenário de bug, cria um teste para ele, né? E assim você vai cobrindo por todos eles. E quando você gera um código novo, você garante que ele não gerou bugs já conhecidos. Entendeu? Então, assim, a gente garante uma integridade maior nos nossos projetos. Tá bom? Se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, deixa um joinha. E se você quer ver novos conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre estar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Tá bom? Valeu!